Deixa eu dar meu bom dia, já dei meu bom dia aqui para Paulinha. Guguinha, Felipe Campos, Zoe Martínez, Paulinho, time, bom dia para vocês. Bom dia. Vamos começar com uma rodada rápida, bem objetiva, assim, sobre quem ganhou ou não, ou se teve vencedor ou não teve o debate de ontem. Aí a gente aprofunda nos blocos, pode ser? Antes de falar que os comentaristas vão trazer aqui o que eles acham de quem foi melhor, eu gostei muito desse tipo de debate. Não sei se vocês gostaram, acho bem mais legal do que réplica, tréplica, réplica. Só acho que nessa parte livre podia ter um pouco de temas, né? Porque aí a gente teria a oportunidade de entender mais projetos de temas específicos e menos do que cada um queria ali pegar no outro, que é mais a estratégia da campanha de cada um. Mas eu gostei muito mais do que aquele tradicional, enfim. Acho que até a parte, a gente estava conversando aqui, o Guga, até a parte dos jornalistas ficou a mais chata, assim, digamos. Porque a mais dinâmica e a mais legal era deles ali administrando o próprio tempo e, enfim, navegando pelos temas. Mas ficaram mais nos temas da campanha do que em temas propositivos, digamos assim. Vamos começar com um giro rápido. Quem ganhou o debate? Vou dar 3 opções para vocês. Bolsonaro, Lula ou ninguém? Zoe começa. Eu acho que é muito difícil, né, falar assim. Acredito que a torcida do Bolsonaro vai falar que o Bolsonaro que ganhou. A torcida do Lula vai falar que o Lula que ganhou. O que a gente tem que ver agora é quem conseguiu reverter voto nesse debate. E, no caso, acredito que tenha sido o Bolsonaro. Por 2 questões. A primeira, de ter levado o Moro, que a gente vai se aprofundar depois, né, nesse assunto, ter levado o Moro, isso atrai o voto, alguns votos que o Bolsonaro perdeu de lavajatistas, então é um ponto positivo. Confiamos no Moro? Aí é uma questão à parte, eu tenho minhas ressalvas, mas é um jogo aí inteligente que a equipe do Bolsonaro fez ao colocar o Moro aí, então atrai votos. E o Bolsonaro, a segunda questão, o Bolsonaro conseguiu se manter calmo, sereno. Então, ele passa essa imagem para as pessoas, para quem está indeciso ainda, de que o Bolsonaro, ele tem os seus momentos aí de falar mais alto, de ser mais incisivo, mas também tem o Bolsonaro calmo, o Bolsonaro que está aberto ao diálogo, o Bolsonaro que quer, de fato, dialogar aí com o seu oponente. Então, são 2 pontos positivos que eu vi no Bolsonaro. No Lula, vi o Lula de sempre, né? De um lado, a gente vê o Bolsonaro, um presidente sereno, um presidente que tem a calma que se precisa no debate. Por quê? Porque sabe que a verdade está com ele, que tem confiança no que ele fez aí nos seus 4 anos de governo. E, do outro lado, eu vi um homem, um candidato aí à presidência, que é um mentiroso contumaz, ele mente que nem sente, é cada mentira que ele jogou ao vivo aí, e foi interessante que o Bolsonaro teve uma hora que falou assim, não, Lula, peraí, fica aqui comigo do meu lado, aí o Lula, tá bom, fico. E aí o Bolsonaro falou, gente, acredito que foi na parte sobre o meio ambiente, né, sobre as queimadas e tal na Amazônia. Aí ele falou, vamos dar um Google, o pessoal que tá aí em casa, dê um Google para ver quando teve mais queimadas, se no governo Bolsonaro ou no governo Lula. E aí o Lula não teve onde enfiar a cara. Você vê que ele foi pro púlpito, pegou a água, bebeu uma aguinha, voltou, porque não tinha, né, como argumentar. Ele jogou várias fake news aí, o Bolsonaro teve que ficar se defendendo. Então achei o primeiro bloco, meio que o Bolsonaro se deixou ser pautado. Eu fiquei um pouco incomodada com isso. O Bolsonaro se deixou de ser conduzido. O Lula, ele pautou o primeiro bloco do debate, fazendo um monte de acusações aí. Mais uma vez, a gente não viu nenhum plano de governo, nenhum objetivo que o Lula quer colocar em prática, se chegar ao poder, se virar presidente. Não mostrou nada, nenhuma ideia para melhorar o país, para colocar o país, né, num avanço econômico, social, nada. Só atacou o Bolsonaro e o Bolsonaro teve aí que se defender, até que chegou uma hora que o Bolsonaro falou, chega disso, vamos começar agora a falar sobre o futuro do país, o que a gente quer para o Brasil, as nossas bandeiras, as nossas pautas, né? Como é que a gente vai colocar o Brasil no eixo aí da prosperidade. O segundo bloco eu achei a coisa mais chata do mundo, muito monótono, e no terceiro bloco aí, quando eu falei, gente, cadê o Bolsonaro que eu conheço, né? Pelo amor de Deus, ele tem que começar a falar umas verdades aí na cara. Foi que o Bolsonaro, assim, foi o protagonista, então ele deixou o melhor para o final, porque foi boa estratégia. As pessoas ficam
com o final. As pessoas só lembram aí da parte final, que ele falou sobre o petrolão, o mensalão, aí o Lula falou, eu consigo falar sobre o mensalão, não tenho o que temer. Só que toda vez que o Bolsonaro entrava nessas questões aí sobre corrupção, o Lula desconversava, ia para outra seara, tentava fugir do assunto. Sobre as ditaduras, o Lula teve mais uma oportunidade aí de condenar as ditaduras da América Latina, de criticar aí o Daniel Ortega, o Chávez, o Maduro, o Fidel Castro, Díaz-Canel, e não o fez. Muito pelo contrário, foi um absurdo a resposta em relação a essas ditaduras. Ele falou que cada povo tem que tomar a decisão, se está insatisfeito, fazer a mudança. Olha que loucura, né? Você para ver as notícias sobre Cuba, sobre as manifestações do ano passado, e manifestantes que foram pacificamente para as ruas pedir liberdade, um direito fundamental, foram condenadas a 30 anos de prisão por pedir um direito fundamental. Então, como o Lula tem a cara de pau de vir aí a público, em rede nacional, falar que não, cada povo tem que se ver aí com o seu governante. Se não está feliz, que troca o governante. Então, ele perdeu mais uma oportunidade aí de falar para as pessoas e de mostrar o que a gente sabe que é mentira, mas ele podia fingir, pelo menos, que ele é contra essas ditaduras. Mas não, ele não pode se colocar contra os amiguinhos do Foro de São Paulo. Perfeito. O Guga, a Zoe traz um ponto aqui interessante, que faz eu reelaborar a pergunta que eu fiz. Porque eu questionei ela dizendo o seguinte, quem ganhou o debate? Foi Lula, foi Bolsonaro ou ninguém? E aí a Zoe disse o seguinte, mas é muito difícil isso, porque a gente não sabe o poder de reversão, de virada de voto que tem um debate. Eu vou refazer a pergunta para você então. Alguém virou voto nesse debate de ontem? Olha, se a gente pegar as pesquisas que foram feitas logo após o debate, a Atlas fez uma pesquisa qualitativa, exatamente com eleitores indecisos, nem Bolsonaro nem Lula. Qualitativa, portanto, fazendo perguntas e ouvindo a opinião deles durante o debate. Na pesquisa qualitativa da Atlas, com eleitores indecisos, exatamente esse público, o Lula se saiu melhor para 54%. O Bolsonaro se saiu melhor para 32%. 14% não souberam responder. Então, na pesquisa qualitativa, o Lula venceu, não por uma margem muito grande, mas isso é um grupo ali, restrito de pessoas que foi ouvida pela Atlas. Numa avaliação feita pela Quest na internet, de rede social, o Lula teve mais menções positivas que o Bolsonaro. Muito mais? Não, mas teve mais. 8%, 9% a mais. Só que vale lembrar que o Bolsonaro tem um exército de 50, 51 milhões de seguidores nas redes sociais dele e o Lula 20 milhões. Então, mesmo com mais que o dobro de seguidores que o Lula teve mais menções positivas. Fora isso, na pesquisa Google, que também indica quem teve mais procura na internet, também é uma indicação de quem se saiu melhor. O Lula teve 51% de procura e o Bolsonaro 49%. Lula ganhou de raspão, mesmo com o Bolsonaro sendo mais popular na internet. Então, esses indicativos mostram que a repercussão parece ter sido melhor para o Lula. Na minha avaliação sobre o que aconteceu ali, eu vi o Lula ganhar muito bem o primeiro bloco, conduzindo os temas para assuntos espinhosos para o Bolsonaro, e o Bolsonaro muito letárgico. Parecia até que Bolsonaro estava gripado, não parecia nem que era o Bolsonaro no início. Muito demorando na resposta, muito estranho estava o Bolsonaro. E o Lula aproveitou. No final do primeiro bloco, o Bolsonaro, ouvindo até os seus assessores, tentou mudar para algum tema espinhoso para o Lula, tentou provocar o Lula indo para Marcola, para ligação com essas coisas, e não deu certo. E aí depois fica um bloco muito chato, o bloco 2. Então o Lula ganhou o primeiro bloco tranquilamente. No bloco 2, com os jornalistas, não teve vitória para ninguém. No último bloco, o Bolsonaro conseguiu vencer, conseguiu dar o troco. Se a gente for avaliar, o final fica para muita gente. Mas a repercussão ainda está sendo, mesmo assim, melhor para o Lula. E, na minha avaliação, se fosse uma luta de boxe, o Lula ganhou por 10-8 o primeiro round e perdeu o último por 10-9. Na avaliação de muitos analistas ouvidos pelo Estadão, o Lula foi melhor. Muita gente acha que deu empate. Eu tuitei assim que acabou, que para mim foi 1-1. Mas se alguém venceu, se tivesse que marcar um pontinho ali extra, seria o Lula de raspão. E no empate, o Lula vence. Porque quem está
atrás mais de 6 milhões de votos é o Bolsonaro. Ele precisava ontem criar um fato novo. Ele precisava ontem de uma vitória avassaladora. Se ele no máximo empatou, ele perdeu. Essa é a realidade. Muito bem. Paulinho, a Paulinha citou aqui o formato do debate, né? Isso aí chamou bastante atenção, porque nós brasileiros estávamos acostumados com as réplicas e com as tréplicas, né? O que você acha? Bom dia. Eu acho que ninguém aguenta mais aquele formato insuportavelmente chato que estavam utilizando nos outros debates. Esse foi muito melhor, de novo. Eu concordo com a Paulinha, a parte mais chata foi a parte dos jornalistas. Não foi surpresa para mim. Mas esse modelo, onde os dois podem falar mais livremente, podem transitar pelo palco, eu cheguei a falar que no nosso primeiro programa depois de um debate, eu cheguei a falar sobre esse formato mais solto e com um tempo mais solto para os candidatos. É obviamente importado aqui nos Estados Unidos, mas foi muito bem importado, funcionou muito bem, principalmente para um formato de segundo turno, que é como funcionam as eleições americanas, e eu achei histórico, né? Nós temos que nos dar conta que nós estamos num momento histórico, vendo dois políticos que são os políticos mais populares e relevantes dos nossos tempos, frente a frente, debatendo. Agora, trazer pesquisa hoje em dia, depois do que nós vimos no primeiro turno, citar Quest, citar Estadão, citar levantamento de Google, é brincadeira. Impossível achar que o Lula foi melhor nesse debate, né? Só se fizer uma pesquisa na Cracolândia para achar que o Lula foi melhor nesse debate. No primeiro bloco ele até começou melhor, nos primeiros ali 5, 10 minutos, não tanto pelo conteúdo, mas pela forma. Ele estava mais à vontade, dominando mais o palco. O Bolsonaro estava realmente um pouco mais retraído, mas essa vantagem rapidamente diminuiu, até que o Lula começou a perder as estribeiras, ele até conseguiu dominar os temas do bloco até um determinado momento, deixar o Bolsonaro na defensiva, mas o Bolsonaro até foi bem nas respostas da pandemia, falou da corrupção do PT, com vacina, criticou a CPI, aproveitou para falar bastante do auxílio emergencial, né? E aí já no segundo bloco, o Bolsonaro passou a dominar o discurso, saiu muito melhor do que o Lula, respondendo aos jornalistas, curiosamente, um dos melhores momentos do Bolsonaro foi respondendo justamente a Vera Magalhães, a quem ele tratou de forma muito cordial, e o Lula ficou bem nervoso, né? O Bolsonaro, a partir daí só deu Bolsonaro no debate, né? O Lula descompensou, começou a fazer interrupção, desconexo, o Bolsonaro começou a dominar o palco, chamou o Lula para perto, estava muito mais à vontade, tomou completamente conta dos temas, dominou a distribuição do tempo do debate, terminou o último bloco com quase 6 minutos para fazer discurso, né? E mais importante do que tudo isso, eu não acho que debate seja para virar voto ou só para ter vencedor. Eu acho que o debate, ele contribui na construção de imagem e de narrativa. E os temas centrais, e esse é o ponto de vista técnico dessa questão, os temas centrais o Bolsonaro conseguiu passar. Olha, corrupção, Lula corrupto, com dados. Reforçou inúmeras vezes o Auxílio Brasil. Reforçou a imagem dele no Nordeste, reforçando a questão da transposição do São Francisco, criticando o Lula. Associou o Lula ao crime inúmeras vezes. Associou de forma indiscutível o Lula às ditaduras e os amigos dele fracassados do socialismo latino-americano. Associou o Lula às restrições religiosas e outras questões que são importantes na construção de uma imagem. Por outro lado, ele conseguiu passar um tom mais descontraído, enquanto o Lula visivelmente nervoso, um Lula mal-humorado, né? E, no fundo, esses temas que eu trouxe aqui, que são as imagens que o Bolsonaro está conseguindo cravar na cabeça do eleitor, que a mídia não faz o papel que deveria fazer, esses temas, eles não têm resposta para o Lula. E se o Lula continuar indo aos debates, e eu não sei se ele vai continuar indo, porque o Bolsonaro não foi excepcional em todos, ele foi o melhor no final, mas o Lula foi mal em todos os debates. O Lula não foi bem em nenhum debate que ele foi, né? Então, e esses temas que foram trazidos até agora, ele não tem como responder. O que ele vai falar sobre corrupção? Ele não tem como falar, ele lança aquele mambo-jumbo dele, olha só, veja você, Bolsonaro, vou te falar uma coisa. E não consegue entregar absolutamente nada. Isso é bom de imitação, hein, Paulinho? Caramba, nunca imaginei. Eu vou falar uma coisa pra você. Tem 40 milhões de pobres aqui no estúdio do Morning Show. 40 milhões de pobres. E tem um negócio, né? O Lula, que vai imitar é só o seguinte,
Ele não conseguiu, o grande fracasso do Lula para mim nesse debate foi não ter conseguido conjugar um plural corretamente. Um plural. Ele não conseguiu um. São 5, fez 5 presídios, 5 cadeias. Ele não consegue. São 3 bilhões. Ele não consegue conjugar o plural. Eu acho que o TSE tem que fazer alguma coisa em relação a essa conjugação do plural. O Brasil precisa da conjugação do plural. Muito bem.